Químicas Vibe, com a professora Roxana. Olá, pessoal! Continuando a aula anterior, agora nós vamos fazer exercícios. Como sugestão, vocês podem fazer uma pausa e fazer aí os balanceamentos ou fazer os balanceamentos junto comigo. Vamos lá? Olha, só para relembrar, quando o índice é 1, o índice é esse número pequenininho, né? Nós não costumamos escrevê-lo. Mas aqui nesse primeiro exercício, eu vou escrever os índices 1 para que nós consigamos o quê? Visualizar bem os nossos cálculos. Bom, eu também fiz uma tabelinha aqui para nos ajudar nas contas. Aqui nós temos, antes da seta, um átomo de silício, 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Agora, depois da seta, temos um átomo de silício, um átomo de oxigênio e mais 2 átomos de carbono. E a equação não está balanceada porque o número de átomos antes da seta é diferente do número de átomos depois da seta, tá? Bom, e aí a pessoa pergunta, como, Roque, começamos o balanceamento? Nós começamos por aquilo que está diferente, não é mesmo? Por exemplo, olha só, o oxigênio. Aqui nós temos 2 oxigênios antes da seta e depois da seta só tem 1. Então, nós fazemos o balanceamento com os coeficientes, que são números multiplicativos, colocados à esquerda da fórmula. E aí nós temos 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio, né? Então, aqui eu vou riscar o número 1 e colocar 2. Fizemos o balanceamento do oxigênio, tá vendo? Agora, esse coeficiente, ele também vale para o carbono. É um número multiplicativo e ele multiplica todos os índices à esquerda, né? Então, aqui nós temos 2 vezes 1, 2 mais 1, 3 carbonos. Então, aqui eu vou riscar o número 2 e colocar 3. Muito bem. Agora, nós podemos balancear o que falta. O carbono está faltando, né? Então, aqui nós temos 3 átomos de carbono depois da seta. Então, antes da seta, eu vou colocar o coeficiente 3 para ele. Olha só, 3 vezes 1, 3. Agora, eu vou riscar o coeficiente 1 e colocar o 3. E aí, nós percebemos que a equação está balanceada. Lógico que essa tabelinha a gente faz no início, né? Para facilitar a visualização aqui do nosso balanceamento. Bem, nesse segundo exemplo, nós temos um átomo de carbono antes da seta, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. E depois da seta, nós temos um átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio e 2 mais 1, 3 átomos de oxigênio. Bom, Roque, por onde eu começo agora? O oxigênio ele não é uma boa alternativa, porque o oxigênio aparece em 3 substâncias diferentes, ele está repetindo muito. Então, elementos que repetem muito, como o oxigênio, neste caso, nós deixamos por último. Nós começamos o balanceamento aqui pelo carbono. Por quê? Ou pelo hidrogênio, porque ele aparece uma vez antes da seta e uma vez depois da seta. Então, aqui eu tenho certeza do coeficiente do carbono ou do hidrogênio. Bom, aqui o carbono já está balanceado, um átomo de carbono antes da seta, um átomo de carbono depois da seta. Então, agora nós vamos começar o balanceamento pelo hidrogênio. Antes da seta são 4 hidrogênios, depois da seta são 2. Então, que número que eu coloco aqui vezes 2 dá 4? Isso mesmo, o coeficiente 2.
porque 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu vou riscar o hidrogênio e escrever número 4. Fizemos o balanceamento do hidrogênio, né? Agora, nós vamos para o oxigênio. O oxigênio ficou por último, porque ele aparece muitas vezes. Bom, antes da seta, nós temos 2 oxigênios, depois da seta tem 2, mas aqui o coeficiente é um número multiplicativo, ele multiplica o hidrogênio, multiplica o oxigênio, né? Então, aqui nós temos 2 vezes 1, 2, mais 2, 4 oxigênios, eu vou riscar e escrever 4. Bom, e agora? Antes da seta, que número que eu coloco aqui? Vezes 2 dá 4. Coeficiente 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, eu vou riscar o 2 e colocar 4. E a equação agora está balanceada. Antes da seta, tem um ferro e 2 oxigênios. E depois da seta, 2 ferros e 3 oxigênios. Aqui eu tenho uma sugestão. Antes da seta, o índice vale 2. E depois da seta, 3. Nós podemos usar, neste caso, aquela regrinha matemática que a gente usava na ligação iônica, aquela regrinha da inversão. Toda vez que a gente quer igualar números, nós podemos inverter aqui os índices, porque na hora de multiplicar fica igual. Você vai falar, como assim? Que regra é essa, Roque? Ó, aqui nós temos 2 oxigênios, eu vou escrever o 2 aqui, porque 2 vezes 3, 6. E aqui nós temos 3 oxigênios, tá vendo? Eu vou escrever esse 3 aqui. Então, fica 3 vezes 2, 6. Ó como fica balanceado. Ó, 3 vezes 2, 6 oxigênios. 2 vezes 3, 6. Ah, o que você fez mesmo, Roque? Peguei esse 3, escrevi como coeficiente. E o 2 aqui eu escrevi como coeficiente. Porque na hora de multiplicar, o resultado é o mesmo. Ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Né? Então, olha só. 3 vezes 2, 6. Eu vou riscar o 2 e colocar 6. O coeficiente é um número multiplicativo, né? Então, ele vale para o oxigênio e para o ferro também. O coeficiente multiplica todos os índices à esquerda. 2 vezes 2, 4. Eu vou riscar o 2 e escrever 4, né? E 2 vezes 3, 6. Eu risco o 3 e escrevo 6. Agora, o oxigênio já está balanceado. Então, vamos balancear o ferro. Depois das setas são 4. Então, que número que a gente coloca aqui? 4, não é? Olha só, 4. 4 vezes 1, 4. E agora eu vou riscar, né? 4 vezes 1, 4. E agora eu vou riscar o 1 e colocar 4. E a equação já está balanceada, né? O número de átomos antes da seta igual ao número de átomos depois da seta. Nesses 2 últimos exemplos, nós não vamos fazer tabelinha, tá, pessoal? Vamos fazer o balanceamento de cabeça. Ai, Roque, tem parênteses aqui? Como é que faz quando tem parênteses? Bem, esse índice 3, ele multiplica tudo que está dentro do parênteses. Então, nós podemos aplicar a propriedade distributiva. Só o que está dentro do parênteses é que o 3 multiplica, tá, pessoal? Então, nós temos um ferro, o índice do oxigênio é 1, 1 vezes 3, 3. O índice do hidrogênio também é 1, 1 vezes 3, 3. Então, quando tem parênteses, pode aplicar a propriedade distributiva. O índice multiplica tudo que está dentro do parênteses. Lembrem disso. Aqui eu poderia começar pelo oxigênio, pelo hidrogênio ou pelo cloro. Então, vamos começar pelo cloro. Antes da seta são 3 cloros,
Aí depois da seta só tem 1. Então, eu vou colocar o coeficiente 3. Então, 3 vezes 1, 3. O cloro está balanceado. E o sódio, 3 vezes 1, 3. 3 sódios, depois a seta. Então, antes da seta, eu vou colocar o coeficiente 3. Então, fica 3 sódios, balanceamos o sódio. Temos 3 oxigênios antes da seta, depois da seta também tem 3. E 3 hidrogênios antes da seta e depois da seta também tem 3 hidrogênios. A equação já está balanceada. Agora vamos para a letra E. Aqui, começar pelo oxigênio não é uma boa ideia, lembra? Porque o oxigênio aparece em muitas substâncias, ele repete, ele aparece em todas. Então, aqui o oxigênio ele vai ficar por último. Começamos sempre pelos elementos que repetem menos, como o sódio, por exemplo. Aqui, antes da seta, temos 1 sódio, depois da seta tem 2, eu vou colocar o coeficiente 2 por NaOH. Agora sim, balanceamos o sódio, o coeficiente aqui vale 2 e multiplica o índice do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Então, aqui temos 2 vezes 1, 2 hidrogênios, mais 2 são 4. Que número que eu coloco aqui? Vezes 2 dá 4, hein? Opa, coeficiente 2. 2 vezes 2, 4. E a equação já está balanceada. Isso mesmo. Olha só, vamos conferir. Nós temos um enxofre antes da seta, um enxofre depois da seta. Antes da seta tem 2 vezes 1, 2 oxigênios, mais 4 são 6 oxigênios. E depois da seta tem 2 vezes 1, 2 oxigênios, mais 4, 6 oxigênios. A equação está balanceada também. Bem, aqui nós terminamos então a nossa aula. Até a próxima! Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero ter ajudado. E no próximo vídeo, nós vamos estudar a classificação das reações. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.